Fala galera, então voltando aqui com o nosso tópico dentro do rito comum ordinário. O próximo tópico agora é tratar um pouquinho da denúncia e dos próximos despachos que vêm na sequência da denúncia. Pessoal, a denúncia está no artigo 41 até o 46. Ela descreve na verdade exatamente o artigo 41 que eu devo trazer no corpo da denúncia a descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Por quê? Porque nós não nos defendemos de artigos. Eu fiz essa pergunta na sala de aula, muitos responderam até errado, colocando na verdade que um erro na colocação do artigo poderia causar um problema no processo. Não causa. Se eu narrar um fato e enquadrar em outro artigo, não tem problema nenhum. O que pode acontecer é o juiz utilizar lá na frente da emendatio libelli e da mutatio libelli. Emendatio libelli. Fato não muda, o juiz muda somente o artigo. Mutatio libelli, precisa mudar o fato. E aí eu encaminho para o promotor muda o fato, reabre a instrução para a prova e assim por diante. Bom, essa denúncia tem que narrar o fato, tem que descrever todas as suas circunstâncias, um furto durante o dia, um furto à noite e assim por diante. Né? Quem praticou o furto, eu preciso qualificar o réu, se eu conseguir, lembrando que no processo penal a qualificação não pode ser direta ou indireta. Eu posso qualificar uma pessoa por características, se eu não tiver o nome completo e assim por diante. E vou poder rolar testemunhas, né, qualificando-as se necessário. Então, se eu rolar testemunhas, eu posso rolar até 8 testemunhas, lembrando que testemunha é aquela pessoa que presta o compromisso de falar a verdade. Quando ele fala testemunha no artigo 41, ele está falando da testemunha compromissada e não da testemunha não compromissada, que seria o informante, do qual não conta no rol das testemunhas numerárias dentro do processo penal. Perfeito? Uma vez que eu ofereço a denúncia ou a queixa, a peça de abertura da ação penal, lembre-se que o processo começou quando o inquérito foi distribuído no fórum. A ação penal ainda não. A partir do momento que nós apresentamos essa denúncia ou essa queixa, ela cai nas mãos daquele juiz que, por competência, recebeu o processo. E esse juiz ele vai ter duas hipóteses. Ele vai ter a hipótese da rejeição liminar da denúncia e vai ter a hipótese do recebimento da denúncia. A rejeição liminar está baseada no artigo 395. E o 395 diz assim, que o juiz rejeitará liminarmente a denúncia em 3 hipóteses. Primeiro, se houver inépcia da inicial. Inépcia da inicial é aquela denúncia que não tem começo nem fim. Aquela denúncia que não consegue narrar um fato corretamente. Aquela denúncia que não me dá a oportunidade, como a gente se defende de fatos e não de artigos, não me dá a oportunidade de saber do que eu estou sendo acusado a ponto de eu conseguir me defender. Entendeu? Essa é a inépcia da inicial. A segunda é a falta de pressuposto ou condição de agir. Falta de algum pressuposto da ação penal. Por exemplo, uma ação penal tramitando na vara comum contra um menor, ele não podia estar sendo processado ali. Falta de condição de agir, um promotor oferecendo uma queixa-crime, um advogado oferecendo uma denúncia que não seja na ação penal privada, subsidiária da pública. Né? Então, assim, faltou o pressuposto ou condição de agir. Faltou, por exemplo, a representação de alguém, da vítima, o cônjuge, ascendente, descendente do irmão. Fechou. E a terceira hipótese é quando a atipicidade da conduta, a falta de justa causa para o exercício da ação penal. Dentro dessa falta de justa causa para o exercício da ação penal, eu tenho a atipicidade da conduta. Não há justa causa processar você se teu fato é atípico. Eu não tenho, na verdade, como processar você se aquela conduta, se você está provado que não foi você. Se não há elementos mínimos de prova de que você tenha praticado aquele crime, naquela narrativa. Então, olha só. O juiz simplesmente pega o processo, analisa os pressupostos básicos de inépcia inicial, falta de pressuposto ou condição de agir, ausência de justa causa. E diz, rejeito liminarmente a denúncia. Ponto. Matou o processo ali. Nem começou. Porque se ele receber, cuidem para a prova, porque a pegadinha está aí. É o momento do início da ação penal. Existem 3 correntes doutrinárias tratando sobre o início da ação penal. Uma corrente minoritária diz que para iniciar a ação penal basta o oferecimento da denúncia ou da queixa. Essa corrente é minoritária. Uma corrente intermediária diz que o início da ação penal seria com a citação válida, ou seja, o ato daqui a pouco que eu vou falar. Uma citação válida. E a corrente majoritária diz que não. Diz que a ação penal ela se inicia quando o juiz diz, recebo a denúncia. Então o 396 fala assim, oferecida a denúncia, se o juiz não rejeitá-la liminarmente, ele recebê-la-á e determinará a citação do acusado para responder à acusação no prazo de 10 dias. Então,
Esse é o momento do início da ação penal. E aí, então, uma vez recebida, iniciada a ação penal, se você olhar nos processos que tramitam, por exemplo, no STF, contra o pessoal envolvido na Lava Jato, no Mensalão, a gente escutou muito isso. Né? Escutou o que, professor? Fulano de tal vira réu na Lava Jato. Quando é que ele virou réu? O STF recebe a denúncia contra fulano de tal. Pronto, recebeu a denúncia. Recebeu a denúncia, deu início à ação penal. Deu início à ação penal, o primeiro ato da ação penal é a citação. Lembrando que nós temos 3 comunicações de atos processuais. Nós citamos o réu, nós intimamos o réu e nós notificamos o réu. Intimação e notificação elas acontecem depois. Citação é o primeiro ato e uma vez só ela ocorre. Aí existem 3 possibilidades de citação. Existe a citação pessoal, que eu entrego para você o mandado de citação. Eu sou oficial de justiça, eu vou ler para você os requisitos intrínsecos, eu vou botar para fora para que você diga, olha, você está sendo acusado de furto, você na verdade tem que procurar um advogado para apresentar uma resposta à acusação. A partir de quando, professor, começa a correr o prazo para oferecer a resposta à acusação? Da data que você foi citado. É diferente do processo civil, que é da data da certificação nos autos do mandado. Não, aqui não. Aqui foi citado hoje, amanhã é o primeiro dia, exclui o início, o próximo dia já é o próximo dia útil, é o próximo dia o primeiro a contar, certo? Citação pessoal. Abre-se o prazo de 10 dias para a resposta à acusação. Rigueto, eu sou muito rico e eu contratei uma banca de advogados para me atender. Fechou, vão atender dentro dos 10 dias. Rigueto, eu sou muito pobre, eu não tenho condições, mas eu preciso de um advogado. Vai ser nomeado um advogado do Estado para você, para dar continuidade na tua defesa. Rigueto, eu tendo ou não tendo dinheiro, eu sou relapso, eu não estou nem aí para o processo. Eu não vou rolar ninguém, não tem problema. Uma vez que você seja citado pessoalmente e o juiz perceba que transcorreu os 10 dias in albis, sem manifestação, ele vai simplesmente nomear um defensor dativo ou defensor público para continuar o processo em relação a você. Então não tem escapatória, o processo vai continuar e você vai ser considerado revel. O que é o revel? O réu citado que não comparece ao processo, não demonstra interesse ao processo. Depois eu falo mais um pouquinho sobre a revelia. Tá? Segunda hipótese, citação por hora certa. Fui na tua casa por 2 vezes, lembra que eu sou oficial de justiça, eu fui na tua casa 2 vezes e eu percebi que você está se ocultando para ser citado. Rigueto, não entendi. Você mora naquele endereço. Tua mãe me atendeu, teu pai me atendeu, teu irmão me atendeu, algum parente me atendeu. E sempre uma desculpa que você não tá. E eu sou oficial de justiça, percebi, peraí, o Rigueto tá furando comigo, ele tá se escondendo. Então eu não preciso pedir pro juiz. Se eu for 2 vezes na tua casa para tentar te localizar e você se ocultar, na minha cabeça, se você estiver se ocultando, eu marco uma 3ª vez. Essa terceira vez que eu vou marcar é com hora certa, citação por hora certa. Aí eu vou até a tua casa, se eu te encontrar no horário combinado com o teu parente, você é citado pessoalmente. Se eu não te encontrar, eu intimo, presta atenção no termo, eu intimo o seu parente para entregar a citação para você. Rigueto, o que acontece com isso? O prazo abre igual à citação pessoal. Você vai ser processado igual à citação pessoal. O processo vai continuar, acabou, certo? Essa é a regra. E a terceira possibilidade é a citação por edital. A diferença dessa, eu brinco até com o pessoal, é que você tem que sempre lembrar da cidade do interior de São Paulo chamada Lins, L-I-N-S, local incerto e não sabido. Cheguei no teu endereço, ninguém sabe quem você é, ninguém sabe teu paradeiro, ninguém nunca ouviu falar de você, ou até sabem, mas não sabe teu paradeiro. Fechou. Uma vez que você não seja localizado, certo? Eu vou comunicar através de uma certidão oficial de justiça aqui, o juiz vai dar vista ao Ministério Público que é o interessado em te localizar. Ele vai usar mecanismos para tentar te localizar, Celesc, EMASA, cartório eleitoral, CISP, ele vai dar um jeito de localizar você de alguma maneira. Não localizando, ele pede a citação por edital. Localizando, ele manda outro mandado de intimação, pede novo endereço. Mas não localizando, ele pede a citação por edital. Citada por edital, o edital fica publicado 15 dias no mural do fórum. O edital fica publicado 15 dias no jornal de circulação da cidade, Diário do Litoral e assim por diante. Dados 15 dias de publicação, eu, judiciário, agora sou juiz, presumo que você tomou conhecimento da citação. E te abro o prazo de 10 dias para a resposta à acusação. Rigueto, mas e daí? E daí que se aberto o prazo de 10 dias, você vier a aparecer no processo, apresentando tua resposta à acusação, juntando uma procuração do defensor particular,
certo? Você é dado por citado e o processo continua. Rigueto, mas se eu não aparecer, eu não sabia que tinha processo, eu não apareci, eu não contratei advogado. Se você não comparecer e não contratar advogado, o processo suspende pelo artigo 366 do CPP, certo? Juntamente com o prazo prescricional, né? O juiz pode antecipar as provas consideradas urgentes e ainda, certo? Pode decretar a tua prisão preventiva. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a resposta à citação, eu comento um pouquinho também sobre a intimação e a notificação, e vou para as técnicas de redação da resposta à acusação, que vai ajudar você no teu estágio. Beleza? Grande abraço, até daqui a pouco.